Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse podcast que tem o objetivo não só de falar de carreira, mas conhecer pessoas, conhecer a história de cada pessoa, a trilha que a pessoa teve até chegar, né, neste momento da sua carreira, que não é o último momento da carreira, que a gente vai desenvolvendo a carreira, ela nunca para. Eu vou receber aqui a Maíra, vou apresentá-la daqui a pouco, mas o objetivo desse nosso bate-papo aqui, eu estou bastante ansioso para falar com ela, porque nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes. Falar de liderança, que é algo que todas as pessoas perseguem, todo mundo fala de liderança, mas falar de liderança com conteúdo, sabendo do que está falando, é bem complexo, é bem difícil, porque liderança sempre tem coisas diferentes. Falar da questão da delegação, que é algo fundamental também, mas mais do que tudo, né, falar de liderança, mas também falar de pessoas. Não dá para falar de liderança sem falar de pessoas. Por isso eu vou receber aqui a Maíra, que é uma pessoa, né, assim, que tem um conhecimento muito grande de gestão de pessoas, uma ampla experiência em RH, produz conteúdo, tem bastante coisa. Eu segui ela lá para a gente se conhecer um pouco mais, tem bastante conteúdo, e eu gosto de pessoas, né, que tem essa coisa da criação de conteúdo, né, Maíra? Eu acho que ela ajuda a gente a aprender também, né? Quando você ensina, você aprende, né? Exato. E eu queria também falar um pouco sobre um método, que ela é a criadora desse método, que é o Gestão Pessoas e Contexto. Mas nós vamos começar do começo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Quem é a Maíra, o que trouxe a Maíra até este momento profissional, né? E como que foi este caminho que te trouxe até aqui. Que bom. Acho que primeiro, obrigada pelo convite. Eu adoro sempre compartilhar e eu vejo que esse é um dos meus valores, compartilhar conhecimento. Então, a minha carreira, ela começou que eu brinquei que eu caí de paraquedas, né? Quando eu tinha 19 anos, veio uma gravidez, não era planejada. Até então, eu queria um rumo de ir para medicina, então eu queria ajudar a curar as pessoas, né? Mas, com a gravidez, tive que mudar os meus planos. Comecei a atuar numa área administrativa, saí de licença, quando eu voltei me colocaram no DP. E o DP acho que é a carreira da maioria dos RHs, né? Sim, quando chega numa empresa. Lá, né? Exatamente. E ali eu comecei a aprender muito, né? Porque tanto o departamento pessoal quanto também RH, o que mais as pessoas vão fazer é buscar o RH para acolhimento. Sim. E acolhimento é uma palavra que eu falo nos últimos 4, 5 anos, mas até então a gente só falava atendimento, né? Como se a pessoa fosse buscar, é só entregar resolver algo o problema e pronto. E tchau. E na verdade não. É todo um acompanhamento que a gente faz. E o que eu percebi na minha carreira, né? Conforme eu fui entendendo de DP, que não era só fazer umas férias, né? Mas era o quanto eu explicava umas férias para a pessoa, como que eu fazia o contrato de missão. Eu saí de uma empresa que foi uma escola para mim. Inicialmente passei para uma outra como estagiária. Eu falei, ótimo, vou aprender de tudo, vou fazer de tudo, e vai ser uma outra escola para mim. Só que em 6 meses, que eu menos imaginava, mas também foi a grande virada da minha vida, de estagiária, em 6 meses eu já era uma coordenadora de RH. Então, um grande desafio, né? Um grande, eu fiquei super feliz, até entender o que era realmente sentar na cadeira, né? Como a gente brinca. Mas o bom é que naquele tempo eu já fazia faculdade. Então, eu falo que foram grandes viradas na minha vida, né? A maternidade de quero ser alguém, quero ser uma referência. Cuidar da minha filha, já estava junto. Cuidar de pessoas. Sim. Só que aí eu fui mudando que o cuidar de pessoas não é carregar as pessoas no colo, né? Mas é às vezes você tem que falar verdades, né? Nossa, verdades. E o que eu mais desenvolvi na carreira, quando eu entendi o que é fazer gestão de pessoas, que é além de desenvolver, é ter as conversas difíceis. Sim. E pouquíssimos gestores e líderes conseguem ter essas conversas. Os líderes de área dificilmente têm essas conversas, né? Eles não têm coragem. Não tem preparo, não tem coragem. Deixa eu pegar 2 ganchos. Você ainda vai continuar contando a sua história, mas eu quero pegar 2 ganchos. Olha que coincidência. A última entrevista que eu fiz agora foi com uma profissional de RH também, a Gi Yoshimuta, e ela falou sobre carreira e maternidade. O tema foi carreira e maternidade, que eu adorei o tema, porque a gente às vezes só fala da carreira e não fala do outro lado. E ela tem uma história ao contrário da sua. Ela primeiro fez toda a carreira executiva, até chegar a um ponto de falar, não, agora eu quero ter um filho e está na hora de dizer. E você é o contrário, né? Você começa a sua carreira, começa a sua vida
adulta, primeiro tendo uma filha e depois buscando a profissão. E veja que os dois caminhos são válidos, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia assim, mas eu comecei errado, eu comecei do... Qualquer caminho é válido, né? Eu só quis pegar esse gancho porque foi muita coincidência a gente ter acabado de falar com a Gi sobre isso e você colocar esse ponto. Mas continue contando sua história, por favor. Isso que você falou dos caminhos, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado, não existe caminho certo e caminho errado. E eu até acredito que gestão de pessoas não existe manual. A gente pode aprender boas práticas e até viver culturas diferentes, né? Porque por mais que eu passei por tantos segmentos, então eu passei pela indústria, eu passei pelo comércio, eu passei por parte um pouco, né, bancária, passei por engenharia civil, né, construção civil, e hoje eu estou numa empresa de eventos. E eu fico, por mais que eu aprendi tudo, e eu acredito até que me considero uma especialista na área, as culturas são diferentes, os valores são diferentes. Então, trazer um pouco esse momento que é certo e errado é tão difícil. É tão difícil. Mas eu acredito que existe um segredo. É o quanto estamos dispostos a observar, a escutar, que esse é o maior desafio hoje das lideranças. Escutativa, né? Exatamente. Tanto é que uma das habilidades já agora de competências para o futuro, né? Escutativa. E o terceiro é entender qual é a necessidade das pessoas. Porque aí sim você vai construir as boas práticas de tudo aquilo que você aprendeu, mas é artesanal. Construída para aquela empresa, para aquela pessoa. E aí sim, é o que eu falo, né, às vezes, o estratégico é fazer o básico. E o básico bem feito. Aí a gente vai engajar, a gente vai cultivar, a gente vai fortalecer uma cultura. Olha que interessante, né? Assim, eu atuo com consultoria e na área de treinamento também há muitos anos, né? Eu acho que a gente vai aprendendo cada dia mais e tudo muda o tempo todo, né? Agora nós estamos numa mudança, depois da pandemia, o mundo corporativo mudou completamente. E é muito comum você chegar numa empresa e a pessoa falar, você trabalhou em tal empresa, ou você fez um trabalho para tal empresa, eu queria ter aquela cultura aqui. Não existe isso. Cada empresa tem a sua cultura. E essa vivência sua, legal, né, de ter passado por indústria, que é um tipo de cultura. O varejo é uma cultura completamente diferente, muito rápida e o tempo todo em mudança, né? E agora numa empresa de evento, quer dizer, são mundos muito diferentes. E aí você fala, não, eu sou de RH, mas não é ser de RH, né? É ter todo esse conhecimento. E conta um pouquinho aí desse seu desafio meio louco, né? De entrar como estagiário e virar coordenador. Você estava pronta? Lógico que não, né? Quem já está pronta para sentar numa cadeira de liderança... Eu vejo vários profissionais que estudam e falam onde eu quero e ainda assim não vão se sentir preparados. Mas eu acredito que o que me ajudou bastante é que eu sou uma pessoa muito ambiciosa. E eu amo estudar. Então acho que é um casamento perfeito para quem quer fazer bem feito. Então o que eu vi que aconteceu, né? O que me apoiou, na verdade. Eu estava fazendo faculdade. A primeira empresa que eu trabalhei... Qual faculdade você fazia? Eu fiz Barão de Mauá. Mas qual fiz gestão de RH. Gestão de RH, legal. Gestão de RH. Então você já foi... Na verdade, você começou a carreira primeira e depois foi fazer. Exatamente. Porque como eu já estava também trabalhando na área, eu falei, ok, é essa faculdade que eu vou ganhar mais. Foi exatamente isso por conta da maternidade. E foi bom, porque na época eu tinha conseguido bolsa também no ProUni. Então, nossa, foram as conquistas, né, vindo na minha carreira. E eu fazia faculdade, e ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu já estava trabalhando. Então, a minha primeira empresa que eu trabalhei, ela tinha 1.500 colaboradores. Então, ali eu já tinha uma base, assim, dos processos, do que fazer e tal. E quando eu fui para essa segunda, que eu me tornei coordenadora, eu saí de 1.500 colaboradores para 180 colaboradores. Então, o nível era menor de complexidade, né, de processo. Uma cultura completamente diferente, né? E em 10 dias eu estava super ansiosa para aprendi muito na faculdade. A pessoa que estava junto comigo na área, que ia ser o analista, né, que iria me ensinar, saiu. Pediu demissão e falou tchau, a revoar. E eu fiquei, meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa muito também executora, sabe? Eu não deixava as coisas pararem, então eu já puxava os processos, já me relacionava muito bem com as pessoas. E foi nesse processo de 6 meses que na época o meu gestor falou para mim, olha, eu vejo que você já dominou os processos, você tem um bom relacionamento com as pessoas, e eu assim, vou ser analista, né? E ele, não, eu quero você como coordenadora. Então foi o desafio que eu fiquei muito feliz.
E ali eu comecei a viver os primeiros desafios de liderança, né? Cometi todos os erros possíveis. A gente não tá errado, continuar fazendo e não delegar, que eu acho que esse é um dos problemas também quando a gente faz essa transição, né? Acho que o maior deles. Às vezes, né, nas empresas que eu passei, a gente promove alguém e a pessoa fala assim, ela primeiro começa a trabalhar muito, ela centraliza tudo, e aí um dia você chama ela para conversar, a pessoa fala assim, não, é porque eu sei fazer, então se eu passar por outro eu vou ter que fazer de novo, então se eu queria ter um tanto de gente igual a mim, que soubesse, eu falo, bicho, se tivesse um tanto de gente igual a você, ia ser um inferno, porque todos os seus erros seriam multiplicados por várias pessoas. Delegar talvez seja um dos grandes desafios da liderança. Sim. E é um grande desafio porque é uma virada de mindset, né? Quando a gente está numa posição, por exemplo, de analista, assistente, a gente está preparado para entregar. Ser operacional, fazer resultado rápido. E quando você está na primeira vez ali como liderança, você tem que sair do operacional e você passa no papel do ensinar, do acompanhar, do supervisionar. Então, é desafiador porque é tentador colocar a mão na massa. Sim, você sabe fazer, né? Exatamente. E existe uma questão que aí eu acho que pode ser um pouco, talvez, de autossuficiência, mas também pode vir, dependendo da pessoa, um tom, às vezes, de prepotência, no sentido de, ok, você passou anos, às vezes, fazendo aquilo, então é natural que você vai fazer mais rápido que a pessoa. Sim. E se a gente for pensar, a vida é corrida e já é corrida há muito tempo. Só que a gente tem que esperar o tempo das pessoas. Só que antes disso, eu quero ter pessoas mais ágeis, então contrate melhor. Tudo no RH começa na contratação. Se contratar bem, né? E essa foi uma troca tão boa. Uma vez eu tive um grande gestor que ele foi inspirador para mim. Ele falou assim, não fique preocupada no tempo de contratar. Eu prefiro contratar certo, porque eu sei que eu vou fazer um investimento na pessoa, do que a gente contratar rápido. Todo o resto fica diferente, né? Exatamente. Todo o resto fica melhor. Treinar fica mais fácil, motivar fica mais fácil. Exatamente. E eu vejo hoje que a gente já está numa virada que antes os gestores acreditavam muito que o papel de fazer gestão de pessoas era do RH. Sim. Isso já mudou. Já mudou. Tem empresas que ainda têm essa cultura, mas se a gente for nas de médio porte, grande porte, isso já mudou. Agora, quando a gente associa o RH com esse gestor que tem essa bagagem técnica e desenha um ótimo perfil, olhando não só para a cadeira daquela posição, mas olha para o time, olha para a empresa, olha para o cenário. Fit cultural ali. Perfeito. Fit cultural. Eu falo fit cultural, o comportamento e depois a experiência. Porque aí você sabe que você vai contratar alguém que vai manter engajamento, porque quanto mais você contratar por propósito dentro da empresa, você sabe que as pessoas vão ficar. Segundo, comportamento, porque atitude você não muda, né? Sim. Atitude dificilmente você ensina. Você pode dar exemplo. Tá na competência a atitude, mas não tem jeito, né? Ela tem que vir, a pessoa vem com ela também. Você pode desenvolver, mas... Sim. Mas é desafiador. E aí, por último, experiência. Porque a bagagem técnica, às vezes a gente vai aprender por curso, vai aprender no YouTube, vai aprender em algum lugar. Então, acho que esse é o caminho, sabe? Não ficar pensando em dias, mas em perfil. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Há um desespero, né? Quando precisa de uma vaga, né? E agora a gente está numa discussão de que falta gente para trabalhar, né? Tá se falando muito disso. O líder, né, da área, ele está naquela pressão, precisa de alguém. Não, contrata qualquer um aí. E não é assim, né? Porque eu sempre falo que as pessoas têm que se lembrar que você passa de 8 a 10 horas por dia dentro do trabalho. Se você está num ambiente que não tem a ver com você, que você não se sente à vontade, que você não... Como é que você vai viver naquele lugar ali, né? É muito complexo. Eu queria só entender um negócio nesse caminho seu aí. Na nossa conversa, no nosso bate-papo, você falou de uma experiência que você teve numa indústria familiar, né, que você aprendeu a lidar com a liderança. É esse momento que você assume a coordenação, foi nessa empresa? Não, foi antes foi disso? Antes, foi num comércio. E ali era voltado para o público farmacêutico. Sim. Então, ali também foi uma empresa familiar. Tem seus desafios. Só que ali eu comecei a perceber que já não batia mais com os meus valores. Aí foi onde eu fui para a indústria. E na indústria foi uma dinâmica muito interessante, porque uma empresa familiar, com 2 famílias diferentes. Então, culturas e subculturas dentro da mesma empresa, mas ao mesmo tempo também falando sobre sucessão familiar. Então foi uma experiência muito rica.
Só que ali foi onde eu aprendi o que era ser até um BP, Business Partner, sim. Olhar e fazer os aconselhamentos dessas lideranças, e foi uma virada de chave, porque ali eu fiquei com um papel de especialista dentro da área de RH, mas é começar a pensar como um líder pensa. Sim. E aí foi onde eu comecei a amadurecer minha cabeça para negócios. Que é, na verdade, um papel estratégico do RH, exatamente, né? As empresas, quando elas passam por esse processo de sucessão, é uma série de problemas que você precisa resolver, porque tem a questão cultural, principalmente quando são duas famílias, né, e tem a questão da preparação dessa pessoa, do papel dos outros líderes, que são líderes profissionais, né, dentro, sim, desse contexto. Então, assim, e o RH tem que meio que capitanear tudo isso, né, toda essa mudança. Né? E ali foi onde eu comecei a entender o que era diplomacia. Que não era só a questão de fazer as defesas, né, de partes, mas é começar a entender o que era o bem comum, como que você realmente constrói uma estratégia, como você tenta casar necessidades tão diferentes. Mas ali foi ouvindo. E até naquele ano, mais ou menos, foi onde eu comecei a desenvolver, estudar cada vez mais, ampliar e aumentar as minhas leituras. Sim. Porque você sentiu a necessidade disso. Sim, até porque ficar imaginando hoje que você não vai estudar, que seja por podcast, por livro, por curso, gente, já é passado, não, né? Assim, hoje é uma das coisas, nós vamos falar sobre essa questão geracional, porque eu acho que é o tema da vez no RH, na gestão de pessoas. Eu particularmente não gosto muito do termo RH, eu acho que ele reduz muito a questão, mas na gestão de pessoas, que é a questão geracional. E, na verdade, assim, existe hoje uma fala que me dói, porque eu acredito muito na educação, eu sou professor, eu estudo o tempo todo, sou aluno o tempo todo, que é assim, você não precisa estudar não precisa formar não, porque isso é só perder tempo. Eu falo, gente, aprender é tudo, é o que você falou, você aprende num podcast, eu estou aprendendo aqui com você, né? Você aprende num livro, você aprende assistindo um documentário, mas a gente precisa aprender, e aliás, aprender cada vez mais, porque o mundo está assim, nos últimos 5 anos, pensa, nós passamos por uma pandemia que mudou tudo na nossa vida. E agora, pela IA chegando, mudando tudo na nossa vida profissional. Então, a gente precisa estar aberto. E aí eu queria pegar um ponto nessa sua trajetória, eu não sei se é nesse momento, mas nessa sua trajetória, que é lecionar. Então, você falou o tempo todo de aprender, e aí chega num outro ponto, que é lecionar. Como que isso surge na sua vida? Nossa, eu amo essa fase. Eu lembro que eu sempre gostei da parte de treinamento. Então, na faculdade eu me destacava em treinamento, dinâmica, e um professor me chamou para ir na faculdade conversar com os alunos, porque ele entendia que eu estava no auge da minha carreira também. Eu tinha sido convidada para ser uma coautora do livro Coaching nas Empresas. Legal. Então, eu fui para palestrar. Fui para conversar ali com os alunos, e ele falou, Maíra, você tem talento, você precisa estar em sala de aula, você precisa compartilhar, e ele falou, o mais interessante é que não é só teoria, você tem vivência, então isso vai ser muito rico, né, para os alunos. E eu ficava, imagina, Moreno, eu não vou para uma... E ele falou assim, vai fazer pedagogia. Eu falei, eu não vou fazer pedagogia. Eu falei, imagina, mais 4 anos de faculdade, eu falei, eu não consigo, eu já estava numa fase de cursos mais rápidos também. Que é uma formação constante, né? Sim. Só que ele falou, vai fazer então uma especialização, e foi onde eu fiz pós em docência, e adorei o curso, né? Foi um curso muito rico e realmente me deu bastante base, porque não era só comentar e falar, né? Tinha toda uma estrutura por trás. Você tem que... às vezes a pessoa acha que ensinar é só chegar lá e falar. Exatamente. Não é exatamente isso. E aí eu comecei dando aula em Pirassununga, fui dar aula aqui em Ribeirão Preto mesmo, consegui também em Franca, e eu comecei a entender que eu amo estar também em sala de aula. Isso eu compartilho muito com você, porque assim, em um momento da minha vida, eu sempre fui da área comercial, depois da área de logística, de gestão, de grandes empresas muito conhecidas, e teve uma hora que eu fiz uma mudança de carreira, e eu parei, né, assim, por alguns motivos, eu parei e falei assim, o que eu quero fazer da minha vida? E eu descobri que eu amava dar treinamento para minha equipe e que eu queria dar aula, né? E eu fiz essa transição no ano de 2006, 2007, de abandonar a carreira executiva e dar aula. E eu fiquei anos dando aula.
E lógico que depois, né, a vida vai mudando, a gente vai tendo outros momentos. Eu fui para a consultoria, continuei no treinamento até hoje, mas o dar aula é algo que é o que você falou, né? É uma vivência, você falar com o aluno, principalmente de graduação, que é aquele aluno que está se formando ali como pessoa, né? É uma coisa fenomenal, é uma experiência realmente muito. Eu gostei demais, até porque sala de aula, eu vejo que ele é um ambiente muito parecido também com a dinâmica empresarial, né? E que é a questão da integridade. É o quanto realmente você está ensinando aquilo que você faz. Então, às vezes, eu trazia toda uma matéria, porque eu já tinha organizado e eu ficava, nossa, esse ponto aqui eu acho que eu não estou praticando tanto, Sim. Volta para trazer coerência e integridade a gente novamente. Se pega pensando assim, nossa, eu nunca tinha entendido isso, agora que eu estou Exatamente. entendendo. E agora eu falo, eu posso trazer 3 cases aqui do que foi, do que deu errado e também do que deu muito certo. Então, a sala de aula, as trocas, tanto é que eu gostava muito desse modelo invertido, né? Sim. Fazer diálogo com os alunos. Então, isso fazia bastante diferença. Acho que tanto para mim, porque mesmo quando você ensina, você também está aprendendo, mas para eles também, né? De trazer vivências. Eu acho que são duas experiências, né, muito diferentes. Assim, por exemplo, você ensinar numa graduação, eu dou aula na Barão, né? Então, ensinar numa graduação, a maioria das pessoas está começando a trabalhar naquele primeiro emprego, eles não têm muita vivência, mas é muito legal porque você toca a vida da pessoa naquele momento. Dar aula em pós, assim, são profissionais, são pessoas que estão no cotidiano da empresa. Você vai aprender muito mais com elas do que você vai ensinar para elas, né? O seu papel como professor ali, muito mais é ser um tutor do negócio, né, do conhecimento. E aí, assim, o que mais me chamou, eu contar, assim, o porquê que eu te convidei, né? Quando eu pensei aqui no podcast, a ideia do podcast, ela surgiu por causa do meu filho. Eu tenho um filho de 16 anos, que está pensando na questão da carreira, e eu pensei o podcast para dizer o seguinte, olha, vamos conversar com pessoas de várias carreiras diferentes, né? Para que as pessoas contem a sua carreira e meu filho possa viver isso um pouco. E acaba que eu gosto de convidar pessoas de RH porque são pessoas que têm as duas áreas, as duas vivências, as duas histórias. E aí eu fui para o LinkedIn e fiquei procurando pessoas de RH interessantes aqui em Ribeirão. E quando eu achei seu perfil, o que eu percebi, né? Você tem uma vivência em RH muito legal, né? Mas os seus conteúdos, aquilo que você produz, tem muito a ver com o papel do líder mesmo no cotidiano, né? Não é aquela coisa teórica ali. O RH, às vezes, ele tem não é uma crítica, é só uma observação, ele não entende o cotidiano daquele gestor, as dificuldades do gestor naquele dia. E eu vi nos seus materiais, né, que você tinha muito essa vivência dos dois lados, né? E nesse sentido você desenvolveu um método, né, que é o Gestão Pessoas e Contexto, que eu acho que faz muito sentido nisso, né, de entender que cada líder é diferente, cada líder tem um contexto diferente, que você precisa entender esses contextos desses líderes. Fica tranquilo, se está tocando, a gente continua. Que é o alarme, eu tinha colocado para me arrumar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse método para a gente poder falar dos nossos pontos centrais aqui na nossa conversa, que é a liderança, né, que é a gestão, que são pessoas, que é aquele termo que você sugeriu para ser o nosso título, que eu adorei, que é o conexões, né? Então, queria que você falasse um pouco do método. Que legal. Esse método eu criei ano passado e o que eu comecei a realizar, né? Eu já fazia algumas mentorias, mas até então eu nunca tinha elaborado o que eram os pilares realmente da liderança. Então eu puxei tudo que eu tinha vivido, porque até então, até como docente, eu ficava olhando muito para as matérias, ensinando processo, ensinando jornada ali do colaborador, e eu imaginava onde que o líder impacta, né? Diretamente. E eu comecei a pensar, eu falei, gente, isso aqui está separado em 3 pilares. Por quê? Todo líder ele tem que ser um gestor. Sim. Então ele tem que aprender a planejar a meta, ele precisa cascatear essa meta de acordo com os processos também no dia a dia, porque senão só existe a meta e não existe atividades da meta no decorrer do dia a dia, como também fazer a delegação de tudo isso, então fazer uma boa gestão dos processos. Olhar para os indicadores. Exatamente, dos indicadores e das metas. Falei, ok, esse é o papel dele como gestor. Agora o papel dele como líder. Ele tem que conectar com pessoas. Então, essa conexão como que ele conecta? Conhecendo as pessoas.
criando um laço de confiança com as pessoas, gerando autenticidade, escutando e se relacionando com elas no dia a dia. E é uma forma até que é uma questão que eu vejo que o RH, alguns já conseguiram dar, outros ainda estão nessa fase das pesquisas de clima. Sim. Que eu falo, gente, clima é conversa. Clima é agora, é estado presente. Então, se ele não consegue entender como que está o clima da equipe dele, ele não observa isso, ele não consegue mudar. O clima você percebe, né? Perfeito. É percepção. E aí é aquela questão. Essa empresa onde eu estou hoje, a gente fez um trabalho bem bacana de segurança psicológica, né? E que é hoje um grande problema para as empresas, né? Hoje é lei, né? Exatamente. E quando eu comecei a estudar e aprofundar mais segurança psicológica, eu comecei a entender, segurança psicológica não é um líder chegar no time e falar assim, aqui temos. E não é porque tem tantos rituais falando para existir, que ainda assim vai existir. Sim. Só que a segurança psicológica, ela começa gerando abertura e espaço para vulnerabilidade. Sim. Porque não é só a questão de, eu vou falar e eu não tenho, na verdade, eu tenho medo de ser retalhado com aquilo, né? Eu vou perder espaço, então eu prefiro nem falar. Aquela história assim, não, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas se você falar, você vai ser punido. Exatamente, mas aí é onde está a grande pegada. Quando as pessoas falam de segurança psicológica também, alguns acreditam que vão ficar escondidos atrás dessa palavra, e não é. Porque eu também preciso ter respeito pelas pessoas. Eu também preciso trazer o impacto de que eu sou responsável pelas minhas palavras. Então eu também não posso sair falando as coisas sem filtro. Isso é segurança psicológica. Sim. Eu conseguir falar, ter essas consequências, mas de certa forma eu não ser excluído por aquilo que eu estou falando. E esse trabalho é importante para a liderança, que é isso que vai gerar engajamento. É comunicação também. Sim. Não, eu acredito muito nisso, e olha só como as coisas, né, elas se conectam, né? Eu gosto de conexão por isso, né? Eu já conversei com outras pessoas sobre a RH e uma das coisas que a gente sempre tem falado aqui é sobre a questão da comunicação. Como a comunicação é o ponto mais problemático das empresas e é o ponto de resolução dos problemas da empresa, né? E você falou uma coisa, Maíra, que eu achei interessante, que é a seguinte, você falou, muitos líderes acham que o papel de gerenciar pessoas é do RH. E eu vejo do outro lado que tem muito líder que não sai daquele apagar incêndio. Ele fica ali só apagando incêndio, resolvendo problema, correndo de um lado para o outro, sempre estressado, puxando os cabelos. E aí eu vejo que esse líder, e talvez seja um problema de delegação, como você disse, ele não consegue nem pensar em gerenciar pessoas. Né? Porque ele está num modo ali automático, né? Exatamente. Que é por isso que veio o terceiro pilar, contexto. Contexto é o que está acontecendo neste momento, quem são as pessoas que estão envolvidas e eu preciso tomar alguma decisão? Porque aí sim ele consegue entender quais vão ser as ferramentas que eles vão quais vão ser as ferramentas que ele vai utilizar, como também que tipo de apoio que ele precisa. Porque tudo isso que você falou do estresse, o líder querer fazer várias coisas, eu chamo isso até de causa operacional, né? Acha lindo ser bombeiro, né? Ficar apagando incêndio. Eles acham legais. Exatamente. Legal, Isso me faz ser uma pessoa importante. Um dia eu já fui uma líder assim. Sim. Hoje não mais. Hoje eu entendo que isso daqui é problemático, né? É o caminho para você começar a tomar tarja preta. Você sabe que para mim a expressão máxima disso é aquele cara que fala assim, você acredita que eu saí de férias e eles me ligaram porque eu precisavam de mim para resolver? E ele fala isso com orgulho do caramba, eu falo assim, então você é ineficiente, porque você não preparou sua equipe para você tirar suas férias, você vai ficar estressado. Eu já penso hoje, que dó, vamos ensinar, deixa eu trazer meu método para ele. Exatamente. Eu já vou trazer nesse formato. Mas é porque a liderança, quando ela está num processo, que ela entende que ela está liderando por propósito, não só por status, porque tem gente que às vezes quer subir por liderança e status, enfim, né? Cada um vai por uma questão, mas o propósito você vai ensinar outras pessoas e no fundo você não quer outros seguidores, você não quer admiradores do seu trabalho, você quer gerar outros líderes.
Porque você está despertando o melhor. E mesmo que não seja outro líder, pode ser simplesmente um especialista. Sim. Mas você fez a pessoa olhar o melhor dela também e traçou junto com ela uma jornada. Nossa, você falou uma palavra que eu nunca tinha pensado nesta palavra, nesse sentido, mas é verdade. Tem muito líder que quer admiradores, né? Ele Sim. quer um tanto de gente falando, nossa, como ele é bom. E tudo bem, faz parte também. Não estou dizendo que seja você ser inspirador, também faz parte. Sim, né? Inspirar pessoas. Mas não deve ser o objetivo final, né? Não. As pessoas devem te admirar por aquilo que você traz. Né? Exatamente. Pode falar, desculpa. Tanto é que teve uma aula que eu dei uma vez na pós, que era falando sobre neuroliderança. E eu falava para o pessoal que a gente tem que sair do síndrome voa, quando a gente entra num papel de líder, que é a vaidade, arrogância e orgulho. Então sai desse voa, porque em algum momento a gente entra nesse papel. A questão é quanto tempo a gente fica nesse papel. Sim, perfeito. E assim, pelo que eu entendo do seu método, ele é interessante porque ele junta 3 lados importantes da empresa. Né? Você tem o planejamento estratégico, que está lá na gestão, a sua gestão tem que estar, os seus indicadores, suas metas têm que estar todos relacionados ao planejamento estratégico. A questão da gestão das pessoas passa muito pela delegação, né? Assim, eu sempre comento quando eu estou dando uma consultoria numa empresa, o líder que está o tempo todo fazendo coisas, ele não entendeu qual é o papel dele. Né? O papel dele é delegar e gerenciar. E traz também a questão do engajamento, né, que hoje talvez seja o grande desafio que as empresas têm, de engajar as pessoas no seu cotidiano. Mas me conta um pouco mais como é isso na prática. Engajar, eu acho que a primeira coisa, acho que eu vou até começar antes do engajamento. Sim. Acho que a primeira coisa é esse líder entender que existe uma questão de produtividade. Produtividade começa com o que é prioridade para ele. Então ele separou qual que é a prioridade deles, então ele definiu que ele vai conseguir, por exemplo, atingir uma meta, né, 2 metas e cascatear isso, é um caminho. O segundo é, quando eu definir qual é essa prioridade, é quem são as pessoas que estão junto comigo. São essas pessoas que vão atingir junto comigo? Por quê? Acho que a primeira coisa é, não contrate aquela pessoa que você não possa demitir. Que esse foi um dos erros que eu cometi, né? Também contratar família ou contratar pessoas muito próximas, você fica, meu Deus, é desafiador. Então, e é analisar, por quê? Nem todo mundo que em algum momento fez dar certo, se você está numa mudança, às vezes numa meta mais desafiadora, não significa que é aquela pessoa que vai fazer. É o pilar do contexto, né, que você fala. Exatamente. Então, é fazer essa análise, e eu não estou falando que esse líder também precisa demitir essas pessoas, mas ele precisa trazer clareza de expectativa. Por quê? Eu quero falar de engajamento, eu estou falando de movimento, mas esse movimento, ele está claro? A expectativa está bem alinhada de comportamento, de técnica, daquilo que eu preciso? Por isso que muitos RHs, né, estão falando para criar PDIs. É um plano de desenvolvimento que não está somente focado na carreira, mas também pode estar focado no planejamento estratégico da empresa. Aliás, tem que estar relacionado, né? Porque as competências formadas nas pessoas têm que estar, de certa forma, relacionadas. Exatamente. Então, eu quero engajar, eu estou alinhando a expectativa, eu estou desenvolvendo essas pessoas e estou alinhada no planejamento estratégico, e aí é uma jornada. E nessa jornada, eu estou conversando, qual é o nível de conexão que eu tenho? Eu tenho confiança nessas pessoas e vice-versa? E aí entra a comunicação, né? Porque para eu conhecer, para eu saber o que a pessoa pode fazer, para eu confiar, eu tenho que me comunicar com ela. Né? Exatamente. E a comunicação, como você já disse, é o maior desafio. Eu estava lendo o livro do Charles Duhigg, Os Super Comunicadores, e eu gostei muito do insight que ele trouxe dos tipos de conversa. E eu pensei, eu falei, gente, isso aqui resolve grande parte. É que tipo de conversa que essas lideranças estão tendo? Será que eu estou falando de processo e a pessoa também está falando de processo comigo? Ou não? Estou falando de processo e a pessoa está falando da identidade dela, do propósito dela. É claro que essa comunicação nunca vai estar alinhada. E a gente vê, né, assim, a dificuldade que existe nas empresas de comunicação porque as pessoas falam achando que o outro está compreendendo, né? Não necessariamente, pode ter uma série de problemas na comunicação, e acham que o fato de ter falado já resolveu o problema. E não tem, né, não foi uma comunicação, foi um monólogo, não foi um diálogo. Exatamente. O que mais me ajudou na carreira a me comunicar melhor foi realizar aquele curso de programação neurolinguística. Acho que entender um pouco o sistema representacional, como que as pessoas, o que de fato ela está falando, recapitular o que ela está falando para ver se eu realmente entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Exatamente. São esses pontos?
Eu acho que isso trouxe mais clareza e até como líder, né? Porque líder é desafiador. Às vezes as pessoas chegam para mim na consultoria da empresa e falam assim, começam a falar um tanto de coisa e falam assim, para, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Me explica todos os pontos para eu entender do que você está falando. Porque não necessariamente eu preciso, né, eu estou ao par daquilo que você está falando. Eu gosto de caos, eu gosto de pessoas de contar histórias e de ouvir histórias. Eu sei que você tem várias experiências, vários casos inspiradores aqui, experiências bem-sucedidas. Me mostre um pouco disso nessa sua prática, nessa sua carreira, como que isso se transforma em um caso real. Eu vou trazer, que foi até um caso que eu vivi dentro de um correspondente bancário. Foi quando eu tive 8 pessoas no meu time. Ali foi a grande virada de delegação que eu fiz. Porque até então eu direcionava muito, mas era eu que trazia. E na loucura, no tempo, eu estava cheia de agendas, cheia de reuniões para executar também. Eu comecei a, em primeiro lugar, confiar no meu time. E eu comecei a separar e criar um modelo na época de reunião, que era, eu começava pela jornada do colaborador. Então, começava sempre pelo processo de recrutamento e seleção. E aí, depois disso, ia onboard, ia toda a parte de DP. E conforme ia traçando todos os processos, a gente ia conversando e calibrando sobre pessoas. Mas ali foi uma coisa tão importante que eu entendi que eu não tinha que dominar a reunião. Então, que antes eu ficava 80% falando, eu diminuí, eu ficava 20% somente falando, dando as pequenas orientações, mas 80% a reunião quem fazia era o time. Segundo momento foi, eu não podia estar em tudo, então eu tinha que confiar e delegar. E aí eu comecei a me surpreender com o nível de criatividade das pessoas. Então isso foi muito legal. Como também dar oportunidade. Tanto é que algumas pessoas que passaram pelo meu time falam assim, Mai, eu adoro quando você traz os desafios. Porque eu não tinha condições de fazer tudo. E eu ficava, gente, o que mais as pessoas querem? A gente ouve muito isso nas entrevistas. Eu quero desafios na minha vida. E pronto, eu sou o papel que vou lançar o desafio. E de dar os desafios, de dar os projetos na mão, foi onde eu entendi que é aí que a gente desenvolve maturidade. E eu li um post no Instagram, antes de vir para cá, que eu achei interessante. Você quer construir maturidade nas pessoas? Ela só vai conseguir maturidade na jornada. Então não espere que a pessoa vai ter maturidade na hora que ela está iniciando. Exatamente. E eu fiquei, gente, isso é tão óbvio, mas óbvio não faz. Precisa ser dito. Você sabe que, contando o meu caos agora disso, a minha experiência com aprender a delegar, várias das minhas experiências foram meio que na marra. Teve uma época que eu estava numa empresa de repositores de supermercado. E eu tinha um papel de uma espécie de coordenador, assim, de uma grande equipe de repositores. E eu centralizava tudo era o que eu fazia. Eu chegava às 6 horas da manhã e saía às 8 horas da noite, e achava aquilo lindo. Um dia eu entrei, e às vezes a gente precisa desses choques, né, e de líderes que nos dão os choques. Eu entrei e o meu chefe falou assim, senta aqui. Eu falei, não, tem um tanto de coisa. Eu falei, senta aqui. O que você precisa fazer? Preciso fazer isso aqui. Chamou uma pessoa que trabalhava assim, faz isso aqui. Aí chamou outra e falou assim, faz isso aqui, faz isso aqui. E toda vez que eu levantava, falava alguma coisa, não, fica aí sentado. Passou 2, 3 horas, as pessoas começaram a trazer as coisas, tá aqui, resolvi, tá coisa. Ele virou para mim e falou assim, tá vendo? As pessoas sabem fazer. Só que você tem que deixar elas fazer. Se você não deixar, elas nunca vão se desenvolver. E para mim foi o grande choque da delegação. Eu não aprendi como você, do jeito certinho, bonitinho, assim, aprendi no medo e no susto. Mas eu acho que isso aqui é a vivência, né? O que você falou, é a jornada, né? Como a gente aprende. E me diz uma coisa, você passou por vários segmentos diferentes, né? Passou por indústria, varejo, agora eventos. Esses desafios da liderança são sempre os mesmos ou cada área tem uma característica? Eu acredito que o mesmo, que são de todos, é estabelecer relacionamento, comunicação e delegação. Isso eu vi em todos. Uma dificuldade imensa de líderes ainda com as crenças de preciso saber tudo, tenho que centralizar, porque com isso eu tenho controle. Então isso para mim foi muito básico em todos. Mas aí eu vejo desafios de contextos de acordo com cada negócio.
que aí está muito focada em quanto eu consigo desenvolver as pessoas tecnicamente, o quanto eu consigo ter conversas de carreira. Então tem líderes que acreditam que esse não é o papel deles, a própria pessoa tem que pensar na carreira. Concordo, tem que ter protagonismo, mas o quanto você como líder desperta, porque às vezes as pessoas não têm referências. Eu acho que nesse ponto eu concordo muito com você, que é o seguinte, que é um papel um pouco do professor também. Não é que você tem que pensar a carreira da pessoa, mas você tem que fazer as perguntas que ela precisa fazer. Você tem que fazer ela fazer as perguntas. Você tem que provocar. Né? É um grande papel do líder. Né? Explorar esse potencial das pessoas. Né? Exatamente. Então eu vi modelos diferentes que aí vão ficar focados em negócio, mas a maioria é muito básico, que eu percebo. Por isso que até eu comecei a estudar cada vez mais as lideranças, para entender, acho que um modelo melhor, acho que ser também uma líder melhor, porque eu ficava até pensando, né, para mim, ok, às vezes parece um pouco mais fácil por ser líder, por vir da área de gestão de pessoas, eu já estudei, já tive que acolher muitos líderes também, mas hoje, na hora que a gente pensa realmente o que de fato um gestor tem que fazer, na hora que ele entende que é conectar com as pessoas, é ajudar essas pessoas a transformar, ter as conversas difíceis, resolver sim os conflitos. Hoje, onde nós estamos, a gente brinca muito dos conflitos que são os elefantes brancos. O quanto realmente eu estou mostrando o elefante e estamos tendo as conversas sobre os elefantes. O conflito nas empresas, né, eu sempre falo que a empresa ela é feita para ter conflito, porque são pessoas diferentes, que vêm de histórias diferentes, em momentos da vida diferentes, que têm crenças diferentes, né, que precisam viver 10 horas por dia juntos, e muitas vezes o seu objetivo se choca com o meu. Para você bater o seu, eu não bato o meu. Por exemplo, a área financeira e a área comercial. A área financeira ela precisa ter uma inadimplência baixa, a área comercial quer vender, então são metas conflitantes. Então a empresa é feita para dar conflito. E qual é o papel do líder? É que entender que o conflito existe, mas ele não é negativo. Né? Exatamente. E vai ser super legal falar sobre isso, porque eu sempre vi conflito como mediação. Relação ganha-ganha. O que um vai ganhar, o que o outro vai ganhar, como se fosse simples assim, né? Como se fosse uma matemática. E desde quando eu aprendi um novo método, que foi até uma consultoria que ensinou a gente a trabalhar e fazer tratamento de tensão, nossa, isso mudou muito a realidade, e hoje quando eu posso, eu ensino as lideranças. Eu concordo com você. Pessoas diferentes, são ideias, pontos, perspectivas, sempre vai ocorrer o conflito. A questão é que cada conflito, ele pode gerar, será que as pessoas têm clareza do papel? Então, as responsabilidades estão bem definidas? Será que é um processo que precisa ser alterado? Será que é alguma atividade que está faltando? Ou simplesmente pode ser uma questão de acordo? Sim. Porque nem tudo, de acordo com os contextos, você pode desenhar o processo perfeito. Ok, entrou num modo emergencial, por exemplo, quando veio a pandemia. Muitos processos não davam para ser seguidos. Então, é o quanto o acordo que estava sendo realizado fazia com que você andasse, né, acelerasse naquele momento. Então, isso ajuda as lideranças a ser grandes facilitadores para tratar esses conflitos internos. Então, deixa eu pegar um gancho numa coisa que você falou lá atrás. Lá atrás, você falou assim, eu vejo que mudou, que os líderes estão assumindo mais o seu papel, não deixando tanto para o RH, né, que os líderes vêm se desenvolvendo. Mas a gente vem passando por mudanças muito profundas nas empresas, né? Desde a pandemia, falei o negócio da tecnologia, mudanças sociais, né? Tem a entrada de uma nova geração que pensa um pouco diferente, que age diferente, que não está certo nem errado, é só uma diferença que a gente precisa lidar. Você acha que realmente se falar sempre sobre gestão colaborativa, sobre desenvolvimento de liderança, sobre comportamento, sobre soft skills, isso tem já mudado as lideranças? Elas têm se tornado mais humanizadas ou você ainda vê nas empresas aquela liderança antiga ainda forte? Eu consigo ver isso em culturas diferentes. Então, por exemplo, empresas ainda que estão talvez com uma geração de baby boomers, uma geração X, estamos falando às vezes de valores onde hierarquia é importante, idade líder saber tudo é importante, tempo de casa é importante. Então eu acredito que sim, talvez a gente vai ter mindset de lideranças que era de uma geração mais passada, né, onde respeito sempre o líder, né?
Agora, se a gente puxar outras gerações ou empresas que estão colocando realmente colaborador, ou até então pessoas, né? Porque se não tem colaborador, o cliente está no centro, a gente já começa a perceber uma cultura diferente, então é natural que atitudes diferentes vão vir. Tanto é que era muito difícil você puxar, por exemplo, um MBA, uma pós-gestão de pessoas, e ver outros líderes de outras áreas. Sim, era só o pessoal de RH. Comum. Hoje é muito comum, hoje é muito, você encontra às vezes uma turma de 50, 30 pessoas, 10 são de RH, o restante estão focados em outras cadeiras. Que olha que coisa interessante, eu sempre fui da área comercial e da área logística também, e quando eu assumi uma grande equipe bem grande mesmo, e eu fui sentindo que assim, eu não precisava entender tanto do negócio, mas eu precisava entender de gente, que eu tinha problemas com gente o tempo todo. E eu fui em 2006 fazer um MBA de RH. E eu era o único que não era da área de RH naquele momento. E eu vejo isso hoje, né? Assim, essa é uma coisa que, por exemplo, na consultoria eu sempre sugiro para os líderes: vai fazer uma pós de RH, porque você precisa entender de gente. Né? Você não é líder, você não está dizendo que você está no carro. Porque uma coisa que eu vejo, queria a sua opinião sobre isso, muitas vezes as empresas promovem pelo motivo errado. Elas pegam o bom vendedor, o bom operador, o bom não sei o que, e falam assim, você vai virar gerente, você vai virar líder. E as competências são outras. E a pessoa não está preparada para ser líder. Né? E aí eu acho que é o grande... E aí eu queria até juntar isso que eu falei com uma pergunta. Que erros que você vê os líderes cometendo, continuam cometendo, né? E o que eles precisam mudar urgentemente para parar de cometer esses erros? Acho que o primeiro erro é colocar as pessoas que entendem muito do negócio e se destacam pelo processo e pela experiência e promovê-las primeiro para o cargo de liderança. Por quê? Às vezes ele é ótimo em hard skills, mas ele é péssimo em soft skills. E a liderança, ela vai investir 70% do tempo dela muito mais focada em soft skills do que hard. Porque hard, ela não tá mais na mão, na massa. Então não faz não mais deveria tanto estar, sentido. pelo menos. Exatamente. Vamos colocar em teoria. Agora, o segundo erro que as lideranças cometem muito é não dar feedbacks rápidos. Ficam esperando muito essa questão do processo. A avaliação de desempenho vai ocorrer daqui 3 meses. E espera para ter conversa difícil daqui 3 meses. Daqui 3 meses já mudou o cenário. A pessoa, às vezes, você precisa... Chega num limite de ter que demitir aquela pessoa e ela fala, mas por quê? Ninguém me falou nada. Nossa, e esse é perfeito. Para mim, esse é o terceiro erro, né? Quando eu não consigo dar feedbacks, e feedback também é via de mão dupla. Por quê? Como líder, a gente não vai acertar 100%. Só que se eu não estou preparado para receber feedbacks, e que também são feedbacks mais duros do meu time, eu nunca vou melhorar. Eu também nunca vou me desenvolver. Porque não adianta eu esperar que o meu gestor, que muitas vezes não vai estar comigo no dia a dia, consiga me dar feedback 100%. Porque ele não está comigo. Ele não sabe o meu cotidiano. Exatamente. Então, acho que a gente tem que sair também desse pensamento de feedback no lateral, como também se o meu feedback fosse a única verdade na mesa. O feedback, ele tem que ser diálogo, porque é o que vai, acho que, dar mais profundidade na relação. Eu acho que esse é o ponto, né? De trazer humanização. Porque até, só fazendo um gancho com algo que você falou de liderança humanizada, eu acho que isso pode ser às vezes confundido ou associado como se fosse ser um líder muito legal, um líder muito ONG, gente sabe? Boa. Gente boa, estou aqui olhando para você. E na verdade não é sobre isso. Não. Liderança humana é a gente tratar o outro como ser humano. Sim. E até essa questão de, eu quero que você me trate da mesma maneira que você me trata, gente... Acabou a empatia aí, né? Porque às vezes eu gosto que me traz de maneira mais objetiva, mais papo reto, né? Não, e de repente a outra pessoa não. Isso é uma coisa interessante. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que tinha uma cultura muito objetiva. Tipo assim, não gosto de você, mas a gente precisa bater a meta junto, então vamos trabalhar. Beleza. E para todas as pessoas que trabalhavam ali dentro, aquilo era normal. Porque era na cultura da empresa. Aí muitas das pessoas que trabalharam comigo saíram dessa empresa e foram, por exemplo, para a Nestlé, que tem culturas completamente diferentes. E as pessoas falavam, eu não dou certo nisso aqui, eu gosto de que falem para mim na cara as coisas, porque cada pessoa é de um jeito, às vezes você se dá melhor naquilo. E aí tem um ponto, e você como desenvolvedora de líderes, eu queria a sua opinião sobre isso, as empresas também, elas investem muito pouco no desenvolvimento do líder. Sim. Eu já vi culturas que sempre vão contratar os programas de formação de liderança, só que no fundo é só para inglês ver.
Porque, eu treino os meus líderes, eu treino as minhas pessoas. Ok, mas é a mesma coisa que eu dar a ferramenta, mas eu não estou mudando a minha cultura, eu não estou mudando a maneira como eu faço as coisas, eu não estou mudando os meus processos, então é para inglês ver. Sim. E eu vejo empresas que já estão muito preocupadas. Mas o que eu percebo a diferença entre essas empresas? São aquelas que já têm um valor que não é só pelo negócio, não é só financeiro. Sim. Eu estou pensando também numa sustentabilidade de negócio de como que estão as relações. Sim. Por quê? Não é um sentido que eu comecei até a pensar em várias empresas, nós somos uma família. Gente, não é uma família. Aliás, família tem um tanto de briga. Exatamente. Só que família ainda, às vezes, você pode estar na arena, então você vai falar. Mas tem muitas famílias que não vão falar. Então, se a gente começar a entender a empresa como se fosse também no sentido de comunidade, que aí somos uma comunidade colaborativa, então o que a gente faz para ser colaborativo? Qual é o meu papel na comunidade? Qual é o meu papel, exatamente. Então eu vejo empresas também olhando para esse aspecto de comunidade, de trazer um pouco mais de relações saudáveis para dentro da empresa. Então, existe, mas não é a maioria. Sim. E assim, vamos voltar naquela coisa lá atrás. Você sabe, já tem quase uma hora que nós estamos conversando. Voltar naquela coisa lá atrás que você falou de plano de carreira, e o papel do colaborador, o papel do líder nesse plano também. Eu tenho que, como líder, né, orientar, né? Mas na nossa conversa você falou sobre assim, eu não tenho que esperar permissão para crescer, eu tenho que tomar minha decisão, e se eu quero crescer eu preciso tomar minha decisão. Então me diz como é essa mentalidade, o que é esse eu não preciso pedir permissão, eu não devo esperar permissão para poder crescer? Eu acredito que a gente vem muito de uma geração e de uma cultura que as pessoas acreditavam que dentro da empresa tinha que gerar oportunidade dentro da empresa para elas crescerem. É natural que você vai gerando um estado de zona de conforto, Sim. de acomodação. E desde quando, acho que, sei lá, há 8 anos a gente deve falar sobre protagonismo, Sim. uma palavrinha tão Sim. chave, né? Então a questão é, se eu quero chegar e eu consigo ter uma visão de futuro da minha carreira, eu não preciso de bênção na minha carreira, é o quanto eu vou construir. E o líder é um papel nessa carreira. Então, quanto mais eu tenho referências de, tá bom, eu converso com outros líderes, eu faço benchmark, eu faço networking, o quanto essas outras pessoas podem abrir espaço para mim. Então, por isso que eu trago, você não precisa de permissão, você precisa de uma visão clara e você precisa, talvez, de visões que te ajudam a construir o seu plano. Sim. O teu líder no dia a dia, ele vai só te ajudar a monitorar os seus comportamentos e o quanto você tem habilidade ou não. Mas você não pode esperar ele, porque às vezes é um líder que não está tão preparado. Também. E ele tem um nível de influência na carreira que ele pode ajudar muito esse profissional a subir a autoestima e a autoconfiança, mas também minar. Sim, com certeza. Que acho que porque ainda tem isso, né? Tem. A inveja, do medo, né? Como também eu vejo muito a outra parte, né? Muitos liderados, de certa forma, ficam pensando assim, meu líder não sabe de nada. Tá bom, senta aqui na cadeira da liderança. Lá, né? Agora sim, você pode falar... Coloca no lugar dos outros. Exatamente, porque você às vezes não entende o contexto todo. Então eu vejo que é muito comum, e isso há muito tempo, o julgamento. Julgamento nossa, tranquilo, todo mundo julga. A questão é o quanto a gente consegue fazer exercício de suspender o julgamento e ser mais curioso para entender o contexto que a gente ainda não visualiza. E isso funciona muito no contexto da comunicação, né? Às vezes você está falando uma coisa, eu fico aqui julgando, nossa, será, né? E se coloca no lugar do outro, vê o mundo a partir do ponto de vista dele, porque às vezes o que ele está falando tem a ver com as experiências dele. Você puxou duas coisas interessantes. Nesse livro que eu lancei no ano passado, 50 Dicas, eu tenho duas partes desse livro, ele é separado em partes. Uma é network, que eu falo assim, qualquer mudança que você vai fazer na sua carreira, qualquer crescimento que você vai buscar, você precisa ter um network, ou seja, você precisa ter pessoas que vão ser a sua rede de sustentação. E às vezes essa pessoa não está dentro da empresa, ela está fora da empresa. E uma das coisas que eu falo dentro do network é o seguinte, eu dou o seguinte nome, assim, tenha um conselho de administração da sua carreira. O que é o conselho de administração? Tenha pessoas que você conhece, que são de outras áreas,
que são de outras carreiras, pode ser um médico, por exemplo. O que você vai aprender com um médico, um advogado, um dentista? São pessoas que o tempo todo estão buscando o próximo cliente, ele tem que atender bem esse cliente para o próximo vir. Procure uma pessoa que é gestora de RH, uma pessoa que é gestora de marketing, e converse com essas pessoas sobre a sua carreira, né? Porque essas pessoas vão te dar insights que o seu líder, como você disse, não vai te dar. Até porque ele está no mesmo mundo que você, está no mesmo contexto que você. Quando você busca pessoas de outros contextos para conversar com essas pessoas, e isso é um papel do network, as pessoas falam, pô, por que você não faz isso? Por que você não... Aí você fala, cara, eu nunca pensei nisso, é verdade, isso tem, né? Exatamente. Bom, estamos caminhando para o final, e aí eu vou deixar depois você falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu método e como as pessoas podem, né, buscar isso, mas eu sempre gosto de terminar, antes de terminar um pouco, fazer uma pergunta, e eu acho que a sua resposta vai ser muito rica, por tudo que você me contou. Hoje, a Maíra é uma profissional respeitada no mercado, ela tem um espaço dentro do mercado, ela atua em uma empresa, além disso, ela é professora, ela tem outras atividades fora da empresa, e acho que é uma profissional que ainda está em construção, como todos nós estamos, né, mas já chegou em um ponto de destaque na carreira. O que é essa profissional? E aí você não vai falar comigo, você vai falar com... Falaria para aquela menininha lá de 19 anos, que estava perdida, sem saber o que fazer da vida, né? Surpreendida por uma coisa que ela não esperava. O que você falaria para essa profissional para dizer, olha, o caminho é esse, siga esse caminho? Adorei a pergunta. Esses dias Faz a gente chorar, às vezes. Faz, eu fiquei aqui emocionada. Mas foi muito interessante. Esses dias eu criei um conteúdo como se eu pudesse conversar com a minha primeira versão de liderança. Sim. Só que a minha primeira versão, quando eu estava aos meus 19 anos, eu entrei na faculdade. E o meu propósito na faculdade era, você precisa ganhar mais. Só que estudando, né, enfim, eu falei assim, um dia eu quero chegar como diretora de RH. Sim. E todo mundo, eu lembro de uma amiga que falou assim, você é louca. Você imagina que você vai chegar. E hoje eu vejo, tá bom, eu já estou sentada numa cadeira de gestora e eu tenho certeza, estou me preparando para sentar numa próxima cadeira para assumir desafios. Então, acho que a mensagem tenha uma visão de futuro e se dê permissão. É você que tem que dar a permissão, não são as outras pessoas. As outras pessoas te ajudam, te apoiam, criticam, mas saiba filtrar e ganhar cada vez mais energia para você sustentar nos momentos difíceis. Sim. Porque você vai encontrar na tua carreira muito mais desafios, que você pode enxergar isso como oportunidade, trampolim e traçar, ou simplesmente desistir de você mesmo. Muitas pessoas desistem, né? Muitas. Isso é muito triste, às vezes, de ver pessoas com muito potencial e que eu chamo isso, tem dois motivos pelos quais as pessoas travam a carreira. Um é porque ele acha que não está pronto, que ele não tem condição, que ele não é suficiente, e aí ele fica ali naquele cantinho dele. Sim. E o outro é o contrário disso, é a pessoa que começa bem, chega num cargo, e aí ela se prende naquele cargo e ela fala, não, eu não posso me mexer, porque eu vou perder aquilo que eu conquistei. E às vezes aquela pessoa tinha um potencial de, se ela arriscasse, né, se ela se ela se permitisse, Sim. ela poderia ser muito mais do que aquilo, mas ela fica presa, não, deixa eu ficar aqui, porque aqui tá bom, meu salário tá legal, eu tô, né? E sabe uma coisa interessante que fez eu também ter essa reflexão? Eu fiquei pensando, se eu não imaginava entrar numa área de gestão de pessoas, eu entrei, e eu alcancei muitas coisas. Se eu nunca imaginei que eu iria fazer parte de um livro, e fiz parte de 3. Nunca imaginei ir pra rádio, e fui pra uma rádio. E eu ficava assim, imagina se eu imaginar? E aí foi onde tudo virou. Eu trabalhei muitos anos numa empresa do Grupo Garantia, dos 3G, e eles têm uma frase que é o seguinte, sonhar grande, sonhar pequeno dá menos trabalho. Então, sonhe grande, e porque você vai conquistar as coisas grandes. Antes de eu terminar, Maíra, quero primeiro agradecer muito, mas vou deixar você falar primeiro. Eu queria que você falasse um pouco hoje sobre a sua atuação, sobre o seu método, como as pessoas podem buscar isso. Depois no vídeo lá eu vou colocar os seus links, né, nas redes sociais, mas falasse um pouco sobre isso, sobre o que a Maíra, além da sua atuação como gestora de RH, o que mais você faz e como as pessoas podem
né? Combinado. Então, hoje eu atuo dentro da Fito, estou ali como gerente de Indicultura, mas além disso, em alguns momentos sou convidada a dar aula em pós-graduação, faço parte de alguns cursos, palestras também, eu adoro, mas o meu projeto agora, onde eu estou com uma energia maior, é a mentoria. Então, hoje eu tenho a mentoria individual, mais ou menos por volta de julho eu vou soltar uma mentoria coletiva. Legal. Então, eu consigo ter um network também com outros líderes de outras vivências também, mas o foco maior vai ser o método, e depois disso eu estou criando também a formação focada nesse método, porque nem todo mundo às vezes quer começar por uma mentoria, então já está na base para construir esse conhecimento, que também é o projeto de segundo semestre de entregar, e aí vai ser uma formação online, de vez em quando eu vou fazer alguns encontros também, para fazer esse esclarecimento de dúvidas. Então hoje o meu foco, meu projeto está muito focado em lideranças, mas também em outros gestores de RH, ou às vezes até outros profissionais de RH, para trazer um pouco mais desse apoio para as lideranças e esse trabalho também de cultura. Muito legal. Bom, só tenho que te agradecer de você ter vindo. A gente, só para falar para o pessoal, nós estamos aqui num sábado à tarde, então você, né, se dispor a vir aqui num sábado à tarde, já mostra, né, esse compromisso que você tem. Só tenho que te agradecer. E para você que está nos assistindo aqui, né, eu só quero dizer que qual é o papel, né, por que eu criei o Somos Mais Que Um? Exatamente para ter conversas como essa que eu acabei de ter aqui com a Maíra, né? É interessante observar em cada uma das conversas como a gente aprende coisa nova, né, Maíra? Eu comentei que eu acabei de entrevistar uma pessoa que teve a vida ao contrário da sua, né? A maternidade veio em momentos diferentes. E ambas chegaram no mesmo lugar, ambas são gestoras de RH, de grandes empresas, ou seja, o caminho, não existe um caminho certo, existe o caminho que você vai trilhando. Para você que é jovem, está começando a decidir sua carreira, decida, às vezes você não vai ser aquela que você quer, você vai acertar. Se você está no meio da carreira e falando, nossa, eu queria mudar, mas eu tenho medo, mude, se planeje só, né? Não faça loucura, se planeje, faça um planinho direitinho, mude. Se você acha que sua carreira já está acabando e que não tem nada para você fazer, você está perto de aposentar, você não vai aposentar, vai trabalhar muitos anos ainda, então repense a sua carreira. Eu acho que a sua experiência, Maíra, eu quero agradecer de você ter contado tudo isso, ela mostra que se a gente para nas dificuldades, a gente não vê, né, as oportunidades. E a sua carreira é muito bonita nesse sentido, parabéns. E agradecer a Maíra e agradecer você que nos assistiu. Não deixe de seguir aqui o nosso canal, acompanhar as outras entrevistas. Os contatos da Maíra vão estar, né, na descrição do vídeo, nas redes sociais. Então, e até o nosso próximo vídeo.